Cumprimentos cordiais, votos de que se encontre bem, de que os seus familiares e os seus colaboradores se encontrem bem, de que para a sua organização, empresa ou negócio esteja tudo a decorrer da melhor forma possível dentro das contingências e dos circunstancialismos específicos deste período complexo que atravessamos. São, de facto, tempos particularmente difíceis os que vivemos. Tempos nos quais é perfeitamente compreensível que sejam muitas as dúvidas e as angústias que nos assaltam. Dúvidas e angústias para as quais nem sempre encontramos na múltipla informação que diariamente nos é trazida pela comunicação social respostas simples, concisas e claras. Temos sido, aliás, inundados por informação algumas vezes contraditória e sem base científica e que, embora por certo involuntariamente, acaba, em alguns casos, por aumentar ainda mais essas nossas angústias e incertezas. Nós temos estado consigo no desenvolvimento da área da saúde ocupacional e da higiene e segurança no trabalho, no acompanhamento e na procura da melhoria contínua das condições de saúde física e psíquica dos trabalhadores, na promoção de uma saudável interação entre eles e deles com o seu ambiente social e com o trabalho. Temos por objetivo prevenir acidentes, prevenir doenças do trabalho, proteger e promover a saúde de todos os trabalhadores, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Continuamos e continuaremos a partilhar e a promover consigo estes mesmos objetivos, aliando a prevenção ao seguro. E é por isso que queremos partilhar hoje algumas recomendações que estamos convictos serão fundamentais para, em conjunto, conseguirmos ultrapassar esta fase delicada em que nos encontramos no âmbito da pandemia pelo Covid-19. Relembrar-lhe como algumas medidas simples podem ter um impacto enorme, um grande potencial e alcance na proteção de qualquer organização, de qualquer empresa ou negócio, desde que corretamente concretizadas. Porque é fundamental que não facilitemos. É fundamental que estejamos atentos à realidade e que nos empenhemos todos no planeamento e na concretização das medidas mais adequadas no combate conjunto, repito, a esta infecção. Tendo, obviamente, presente que é ainda muito aquilo que a medicina e a ciência em geral não conhecem relativamente a esta problemática, ou pelo menos, que é muito o que não conhecem ainda completamente. E que, por isso, teremos de dar particular atenção a tudo, introduzindo continuamente os ajustes e as alterações decorrentes do que vai sendo conhecido, do que vai sendo demonstrado como técnica e cientificamente válido. O seu posicionamento perante a sua organização, a sua empresa ou o seu negócio confere-lhe particulares responsabilidades neste contexto. No planeamento, na concretização e no acompanhamento de um conjunto de medidas essenciais para o combate a esta pandemia e às suas repercussões no mundo laboral. Peço-lhe, pois, que tenha em atenção as seguintes recomendações. Que prepare um plano de contingência, um plano no qual identifique, de forma concisa e clara, quais os riscos a que a sua organização, a sua empresa, o seu negócio estão expostos no contexto da pandemia pela Covid-19 e de como deverá gerir esses mesmos riscos. Se ainda não elaborou este plano, deve fazê-lo. Se já o fez, deve revê-lo e deve assegurar a sua contínua atualização. Note que estamos disponíveis para o ajudar nesta tarefa. Temos os conhecimentos, a experiência e os recursos necessários para isso. Dê orientações concisas e claras para que todos cumpram os protocolos e procedimentos delineados para a sua organização, empresa ou negócio e assegure que assim sucede. Reforce regularmente o conhecimento das regras de etiqueta respiratória e de higiene junto de todos os trabalhadores da sua organização, da sua empresa ou do seu negócio. Relembre-lhes a necessidade de lavarem frequentemente as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos, de usarem desinfetante à base de álcool, de não usarem as mãos para tapar a boca e o nariz quando tossirem ou espirrarem, de evitarem levar as mãos aos olhos, ao nariz ou à boca, de evitarem ter contactos próximos com outras pessoas, de usarem máscara e de seguirem também, obviamente, regras especiais de higiene quando saem ou entram no seu domicílio, tal como quando entram ou saem do seu local de trabalho. Lamentavelmente, a experiência mostra que existe uma enorme tendência para abrandarmos estes cuidados à medida que o tempo passa. Por isso é necessário uma permanente chamada de atenção para eles. É necessário que esteja sempre atento às atualizações que também aqui vão surgindo à medida que aumenta o conhecimento científico
sobre a infecção pela Covid-19. Bem sei que estamos provavelmente a ficar cansados de tanta informação, mas não devemos facilitar. Não podemos facilitar. Temos de permanecer continuamente atentos, até porque a experiência tem vindo a mostrar a necessidade de se introduzirem alterações em procedimentos previamente adotados e que se vieram a demonstrar não serem porventura os ideais. Reforce também os procedimentos e protocolos que já concretizou. Por exemplo, e se tal lhe for possível, ponder acrescentar aos procedimentos de higiene que já têm em vigor na sua empresa, no seu negócio ou na sua organização, a possibilidade da medição diária de temperatura corporal com um termómetro de infravermelhos que permite medição à distância aos trabalhadores antes de entrarem nas instalações e ponder até uma nova verificação da temperatura à saída. Reforce, junto dos trabalhadores, a necessidade de estarem atentos aos sintomas de alerta de infecção pela Covid-19. Tome medidas para relembrar continuamente esses sintomas. A febre, isto é, a temperatura acima dos 38 graus centígrados. As dores de cabeça, o cansaço, as dores musculares, a tosse, os espirros, a congestão nasal, as dores de garganta, a falta de ar, ou seja, a dificuldade em respirar, as náuseas e vômitos, a diarreia, a perda do olfato, a perda do paladar. E fomente, ativamente, a manutenção em casa daqueles trabalhadores que apresentarem tais sintomas. Consulte também e promova a consulta por todos da informação publicada pela Direção-Geral de Saúde. Promova até meios internos de divulgação das orientações e recomendações mais atualizadas e adequadas à sua organização, à sua empresa, ao seu negócio. Mas tenha atenção também a diversos outros aspectos, tais como os que são relativos à organização e limpeza dos espaços, por exemplo. Reorganize, se possível, os espaços de trabalho, mantendo uma distância de 2 metros entre eles. E note que estes padrões podem vir a tornar-se a nova realidade em termos da normalidade laborativa, pelo que qualquer medida que adote agora será provavelmente também uma boa medida, uma medida útil para o futuro. Instale, quando apropriado, painéis de separação entre os colaboradores. Lembre-se que tem múltiplas opções disponíveis no mercado e entre elas opções que não criam isolamento visual. Defina mecanismos que permitam garantir uma distância de segurança entre os trabalhadores ou entre um cliente e quem faz o atendimento. Marcas sinaléticas no chão, por exemplo, entre tantas e tantas medidas que podem ser concretizadas. Mantenha abertas todas as portas, ou ponder mesmo removê-las quando tal for possível e apropriado, porque eliminará assim superfícies de contacto e potenciais fontes de contaminação. Estabeleça também fluxos de circulação das pessoas e uma rotina de separação na utilização das portas, uma para entrada, outra para saída sempre que possível, pois evitará assim o contacto entre pessoas. Defina e implemente rotinas mais frequentes de limpeza e desinfecção dos espaços. Assegure a desinfecção de todas as superfícies de trabalho entre cada turno. Forneça material de limpeza descartável para que as superfícies normalmente usadas possam ser limpas pelos funcionários antes e no fim do turno. E limite, na medida do possível, a partilha de instrumentos e de equipamentos. Instale também lavatórios móveis e preferencialmente com torneiras automáticas ou que não exijam contacto manual. Aumente o número de pontos de higienização e aumente também o número de recipientes para lixos descartáveis. Remova as tampas dos recipientes que precisam de contacto para abrir quando tal for apropriado. E aumente as taxas de ventilação e a percentagem de ar externo que circula na empresa, natural ou forçado. E pondere ainda medidas em termos de reorganização do trabalho, suscetíveis de eliminarem ou minimizarem riscos. Deixo-lhe, como exemplos, a eliminação, se possível, de reuniões de transferência de turnos ou a limitação destas apenas às pessoas-chave, o aumentar o número de turnos, diluindo o número de pessoas e sem rotação de equipes. No caso de contágio num dos turnos, os restantes estarão assim protegidos. Este tipo de organização também pode funcionar como uma equipa em trabalho para uma parte da semana e uma outra equipe para outra parte da semana. Limite o número de pessoas nos balneários, nos refeitórios, no local de controle de presenças. Coloque lenços descartáveis e gel de desinfecção em todas as zonas de contacto, botões de impressoras comuns, botões de elevadores, botões de máquinas de distribuição de produtos, só para dar alguns exemplos. Reveja e escalone os horários
de início ou de fim de turno, os intervalos de descanso e as refeições para minimizar a aglomeração de pessoas. Restringe acessos a zonas da empresa e proíbe aos funcionários de circularem por locais onde eles não precisam de estar para executarem as suas funções. Isole também as pessoas-chave, isto é, aqueles colaboradores sem os quais a sua empresa não pode operar para evitar que fiquem doentes. E, seguindo as recomendações gerais da Direção-Geral de Saúde, tome ainda medidas adicionais na sua organização, empresa ou negócio, como sejam, incentivar os trabalhadores a notificarem sempre que um familiar com quem coabitam seja diagnosticado como tendo Covid-19, ou o determinar com exatidão todos os contactos expostos a um trabalhador que teste positivo para a Covid-19, tendo obviamente sempre presente as necessárias cautelas relacionadas com a confidencialidade, com a reserva da vida privada, ou seja, assegurando a proteção de dados pessoais. Relembro que a SafeMod estará sempre disponível para tudo isto, para o ajudar em todos estes aspectos, para lhe prestar qualquer apoio ou aconselhamento de que necessite. Conte connosco. Existimos por si e para si. As suas preocupações são as nossas preocupações. Os seus objetivos são os nossos objetivos. Estamos, sempre estivemos e continuaremos a estar à sua inteira disposição. Desejo que continue bem, que os seus familiares e colaboradores continuem bem, proteja os seus, ao fazê-lo, protege-nos a todos. Muito obrigado pela sua atenção.